Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre Elohim e a ciência dos ajustes delicados. Gostaria de ler com vocês, para início, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. A transliteração direto do hebraico para o português, eu vou ler para vocês. Essa aqui é a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. É a lei dos judeus. Ela se lê da direita para a esquerda e de trás para frente, por causa dos pergaminhos. Como era escrito em pergaminhos, se desenrolava o pergaminho com a mão esquerda e se escrevia com a direita. Para quem não conhece hebraico, eu vou mostrar para você aqui como é que é a letrinha hebraica. Essas letrinhas quadradinhas. Uma gracinha elas, né? Esse é o hebraico. Uma língua antiquíssima, cerca de 5.000 anos. Diz assim: No princípio criou Elohim os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: seja luz, e foi luz. Nas antigas mitologias, é interessante notar que as coisas criadas, a criação das coisas, era sempre resultado de algo negativo. Intriga entre os deuses, guerra entre os deuses, rivalidade entre os deuses. Em alguns casos havia sexo entre os deuses e o resultado do sexo entre os deuses eram as coisas. A Bíblia não. Na Bíblia, a criação é fruto de desejo e de vontade e não do acaso. A criação é um ato de vontade, é um ato de bondade, repleto de amor. A criação é algo que Deus ama e gosta de ter feito. Não que ele necessitasse de fazer, ele teve vontade de fazer. Então, dá uma olhadinha aqui em algumas das terminologias que a gente encontra nesses primeiros capítulos. A primeira palavra que eu queria ver com vocês é a palavra chamada Bereshit, ou Bereshit, que do hebraico significa mais ou menos no princípio. Essa expressão é tão profunda, que após milênios de exegese de seu significado, ainda não se chegou a uma conclusão do que ela significa exatamente. Mas para esse estudo ela significa um estado anterior a qualquer existência ou não existência, anterior até mesmo ao passado, anterior ao tempo. Então, no princípio, é anterior ao espaço-tempo, não é algo que está dentro da temporalidade, está fora dela. A segunda palavra que eu quero ver com vocês é Elohim, ou Elohims. Elohims é o plural de Eloam, ou de El, que significa Deus. El é Deus, e Elohims é Deus no sentido plural. Para os exegetas judeus, é um tipo de plural majestífico, né? Quando o rei fala assim, esta comida não está nos agradando. Né? Nos é quem? É ele e quem mais? É ele e o reino, porque o reino é o rei é o reino. Então é o plural da majestade falando, né? A gente fala vossa majestade e não sua majestade, né? Para os exegetas cristãos é uma referência já à Trindade, porque é o nome plural de Deus. Não é deuses, é Deus no sentido plural. Significa então para os exegetas cristãos uma referência já no primeiro versículo a Trindade. Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Bará, essa expressão, não há um correspondente para Bará, nenhuma língua ocidental. Bará significa trazer à existência do nada, criar do nada. Tudo que nós criamos, quando nós falamos alguma coisa que foi criada, é tudo criado de algo que já existe. Bará é algo que não existia. Ela tem uma sonoridade e um significado poderosíssimos. No português mais antigo, há uma expressão, eu diria, bastante próxima de Bará, que é criar com E, e não criar com I. Quem usa muito essa expressão
O ex-padre Humberto Roden, nos seus livros, ele sempre que se refere a Deus, ele se refere a criar. Deus crea, Deus criava. Bará sempre está associado a Deus e a mais ninguém e a mais nada. Sempre vem junto com Deus essa expressão. Céus e terra. Na cosmogonia moderna, céus e terra são entendidos como tempo e espaço. Quando a Bíblia fala céus, não é o céu azul que nós conhecemos. E quando fala terra, não é o planeta e nem a terra, a areia. É algo mais. Porque essas duas coisas, céus e terra, são criados de novo mais para frente. Então, é a criação do espaço-tempo. Deus cria o espaço-tempo do nada. Algo muito semelhante ao Big Bang. Né? Em um determinado momento, Deus cria as coisas do nada e antes de tudo. Uma outra expressão interessante é Deus disse, ou Deus quis. Esse é o ato soberano de desejo e de vontade de Deus, ou de criar algo do nada. Ele não era uma necessidade dele, como nós falamos, foi um desejo. Mas observe bem, no primeiro versículo do primeiro capítulo, Elohim, Deus, é o Criador. No segundo versículo, o Espírito é Deus. E no terceiro versículo, Deus é a palavra, ou o verbo. Pai, Filho e Espírito Santo, nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Então nós podemos simplificar da seguinte forma. Por ordem de Elohim, o Espírito cria tudo através da palavra. Se nós olharmos mais profundamente para as camadas mais profundas desse texto, desse poema da criação, nós encontraremos padrões que não podem ser coincidências. Por exemplo, a palavra bara ocorre 3 vezes no poema, e a última vez que ela aparece, ela é repetida 3 vezes também. Em hebraico, o primeiro verso da Bíblia tem 7 palavras, o segundo 14 palavras, 2 vezes 7. A palavra terra aparece 21 vezes, 3 vezes 7. O sétimo parágrafo tem 35 palavras, ou seja, 5 vezes 7. A palavra El, Deus, aparece 35 vezes também, 5 vezes 7. A frase então aparece 7 vezes. A frase e viu Deus também aparece 7 vezes. Há padrões de 7 e de 3 por todo lugar nesse poema, mas o que nós gostamos mesmo, né, é de 10. Existem padrões de 10 nesse texto? Existem sim. Quando a expressão para fazer aparece 10 vezes. A expressão que haja aparece 10 vezes. 3 vezes associada aos céus e 7 vezes associada a coisas na terra. A expressão e disse Deus aparece 10 vezes. 3 vezes relacionada a pessoas e 7 vezes relacionada a coisas. Se a pessoa nunca leu a Bíblia e começa por Gênesis capítulo 1, ele vai ter uma das 3 reações. Ou ele começa a ler e já desiste, ou ele pifa de vez, ou então, depois de uma longa dor de cabeça, ele insiste e fala assim, ok, eu vou mais para frente, e continua lendo. Foi o que eu fiz. Né? A Bíblia ela é profunda e simples. Profundidade não tem nada a ver com complexidade. E simplicidade não tem nada a ver com superficialidade. E aí, nesse momento, você pode estar perguntando, ok, eu entendi isso, mas o que isso tudo significa e onde é que está a ciência dos ajustes delicados? A gente vai falar sobre isso mais para o finalzinho. Nesse momento, eu gostaria de falar o que isso tudo significa. Na minha opinião, na minha humilde opinião, claramente isso tudo tem a ver com o papel da humanidade na criação. Olha só, vejamos. No primeiro dia, Deus cria a terra e os céus. Observe que céus está no plural. Deus não cria um céu, ele cria céus. Cria também a luz e separa a luz das trevas. Ele não cria as trevas, ele cria a luz e separa uma coisa da outra. No dia 2, Deus cria uma expansão e separa as águas de cima das águas de baixo. Observe também que ele não cria as águas, ele separa as águas. Deus chama a expansão, de novo, de céu. No dia 3, Deus não cria nada, mas separa as águas e chama a parte seca de terra e manda que a terra produza coisas. No quarto dia, esse quarto dia é interessante porque ele separa os 3 primeiros dias dos 3 últimos dias, mais padrões de 3. Né? Nesse dia, Deus cria o sol e a lua e fala que um vai governar o dia e o outro vai governar a noite. Ambos
para marcar as estações. Isso é muito importante, porque sem as estações definidas como nós as conhecemos, não haveria vida na Terra. No quinto dia, Deus ordena que as águas produzam água. Observe isso, Deus não cria o peixinho, ele não cria o tubarão, ele não cria o linguado, né? Ele não cria os peixinhos, ele manda que as águas façam. Ele fala, águas, produzam. Então as águas começam a borbulhar, aquele caldo primordial, começam a borbulhar, e ali então começam a produzir os primeiros peixes e, por fim, mamíferos e aves. No sexto dia, Deus ordena que a terra crie a vida. No sexto dia, eu quero ler para você a criação do homem no sexto dia, aqui direto na Bíblia hebraica, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os quadrúpedes, e em toda a terra, e que todo réptil que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus o criou, macho e fêmea os criou. E abençoou-os e disse-lhes, frutificai e multiplicai e enchei a terra e subjugai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Veja bem, isso é interessante porque Deus, no sexto dia, cria macho e fêmea. O que ele está criando? Ele está criando a humanidade. A palavra Adão é da terra, terráqueo ou terroso, é do barro, é barroso. Então Deus cria a humanidade e cria macho e fêmea no mesmo dia, na mesma hora, da mesma substância. Peraí, você pode estar falando, mas então o que significa aquilo da costela e tal? Aquilo é outra história. Aquilo não é a criação da fêmea, aquilo é a criação da esposa. O homem não é um animal como os outros animais. O homem não é como o macaco, como o chimpanzé, ou como o leão, que tem fêmeas. O homem tem esposa. Deus cria para ele uma esposa, e para a esposa ela dá Adão. Um é para o outro, e o outro é para o um. Então Deus ali é a monogamia sendo criada. É Deus criando um Adão, é Deus criando uma Eva para um Adão. E isso é muito importante nesses dias onde desejam tanto que Deus tenha criado um Ivo e não uma Eva. E por fim, no sétimo dia, Deus olha tudo e vi que muito bom e descansa então. Eu cresci vendo um programa chamado Cosmos, de Carl Sagan, um brilhante cientista norte-americano, um homem que eu respeito e tenho uma admiração tremenda por ele. Ele escreveu um livro chamado Contato, que depois virou um filme dirigido e estrelado pela Jane Foster, um filme muito bonito, muito poético também, onde ele explora a ideia de vida em outros planetas e tal. Ele acreditava piamente nisso. Embora eu goste muito dele, tenha muito respeito por ele, eu acho que é muito difícil os padrões que existem, os padrões que se repetem na Terra, serem repetidos em outros lugares. O universo, mesmo o universo sendo tão grande, vejamos, em nosso universo, nesse universo que nós conhecemos, no nosso cosmos, há mais de 100 bilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias tem ao menos 100 bilhões de sistemas solares, semelhantes aos nossos, ou seja, uma estrela, um Sol, com planetas orbitando. Acredita-se que o nosso universo nem mesmo seja o único, mas que há outros 100 bilhões de buracos negros no nosso universo, que são portais para 100 bilhões de outros universos. E que nossa dimensão não é a única, e que há outras dimensões, muitas outras, cada uma dessas dimensões com bilhões de realidades paralelas e alternativas, né? Nós sabemos que há a dimensão espiritual, que é uma dimensão que você acessa, que não é material, você não percebe a dimensão espiritual através dos seus 5 sentidos, você tem que usar um 6º sentido, extrasensorial, que é a fé, a espiritualidade. Então o homem, ele se conecta a um mundo espiritual, que não é o mundo material, mas que envolve o mundo material. O homem, o ser humano, é um espírito que porta um corpo, que possui um corpo. Nós somos, de fato, um milagre único no universo. Vejamos bem, olha só.
A Terra se inclina 23,5 graus sobre o seu próprio eixo. Se fosse 23,4 graus ou 23,6 graus, não haveria vida na Terra. Ela sofreria o que é conhecido como efeito maré. Um lado da Terra estaria permanentemente voltado para o Sol e seria quente demais, e o outro lado, para o outro lado, o lado escuro, e seria frio demais, e não haveria vida na Terra. Né? E por que ela se inclina esses 23,5 graus? Isso é devido à gravidade, né? A força gravitacional. 40% da força gravitacional que puxa a Terra vem do Sol e 60% vem da Lua. Qualquer coisa diferente disso, não haveria vida na Terra, porque a vida na Terra só é possível por causa da Lua. E também a vida na Terra só é possível por causa do gigante Saturno. Saturno é tão grande, que se acredita que um dia ele será um Sol, né? Que o ferro em seu interior um dia vai encandecer de tal maneira e ele vai se tornar uma estrela com seus próprios planetas, que seriam hoje as suas luas. Isso é uma teoria, mas ele é muito grande, ele funciona como escudo, né? Como uma parede cósmica, evitando que todo tipo de muitos asteroides e cometas caiam aqui na Terra. Nossa atmosfera é 21% oxigênio. Se fosse 23%, não haveria vida na Terra. Se 20%, também não haveria vida na Terra. Há cerca de 3,4% de sal nos oceanos. Se fosse 4%, não haveria vida na Terra. Coincidentemente, há cerca de 3,4% de sal no nosso sangue humano. Se fosse 2%, não haveria vida na Terra. E não haveria vida nos oceanos. Não como nós a conhecemos, não vida inteligente, tecnológica. Nada de vida na Terra. Agora a gente entra na ciência dos ajustes delicados. Os cientistas ficaram tão intrigados com tudo isso que criaram disciplina para estudar exatamente isso. O nome dessa disciplina é Ciência dos Ajustes Delicados. Para eles, deve haver um tipo de consciência cósmica que ajusta todos esses relógios. São centenas de milhares desses reloginhos, todos eles interferindo minimamente uns nos outros e conectados e emaranhados uns com os outros. Se um deles fosse desajustados e simultaneamente os outros não fossem reajustados, haveria uma hecatombe cósmica e nós não estaríamos aqui fazendo esse vídeo. Para eles existe uma consciência, o universo é consciente, é autociente. Pera lá, uma consciência? Isso parece aquela coisa de jornada nas estrelas, de guerra nas estrelas, né? A força. Só que não pode ser a força, porque a força ela não pode ter criado, não existe um Deus. O único Deus que pode ter criado a vida como nós a conhecemos é Elohim, é o Deus Criador, é o primeiro Deus, é o primeiro nome de Deus. Ele é o único Criador, porque ele é o único que é santo. Santo significa separado. Ele é o único que atende a todas as exigências necessárias, porque uma grande causa tem que ter um princípio grandioso da mesma forma. Elohim é Deus. Elohim é o Pai, Elohim é o nosso Deus, ele está vivo, presente, ele não é um Deus como o Deus dos filmes de Hollywood, que cria tudo e vai embora, esquece a criação. Não, não é assim. Houve um problema lá, houve sim uma hecatombe cósmica lá para trás, onde as coisas foram desajustadas. Para isso Jesus Cristo veio, para consertar isso e religar o homem a Deus. Falamos isso em um outro vídeo. Nesse momento gostaria de estimular você, porque é o seguinte, para os cientistas, essa consciência é uma consciência indefinida. Para nós, pessoas de fé, para nós, pessoas ligadas à dimensão espiritual, essa causa principal, essa causa primeira é Deus. E nós o chamamos de o Criador. Quando Deus cria o homem, macho e fêmea o faz. A Bíblia diz que Deus diz, façamos. Com quem ele está falando? Há muitas teorias sobre isso. Há uma teoria que os exegetas cristãos dizem que é Deus falando com a Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu gosto muito de uma que diz que Deus está falando com a criação. Deus está falando com a criação. Cosmos, criação. Eu gostei muito de ter feito vocês. Vocês são beleza pura. Façamos o homem, a nossa imagem, nossa semelhança. O homem vai ser parte
terreno, parte da dimensão espaço-temporal e parte da dimensão espiritual. O homem vai ser um ser multidimensional que trafega entre as dimensões. Essa dimensão, a dimensão espiritual, envolve a dimensão espaço-temporal. E envolvendo todas as dimensões, todas as possibilidades, todos os universos paralelos, todas as realidades, as possibilidades, está Elohim, o Deus Criador, que está nesse momento aí com você, comigo, e deseja se relacionar conosco. Deus nos abençoe, sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.